Segunda Reis, capítulo de número 2, verso 18. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhe: eu não vos disse que não fosses? E os homens daquela cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. E vendo ele, disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei esta água, não haverá mais nela nem morte, nem esterilidade. E ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Glória a Deus. A narrativa sagrada fala a respeito de Eliseu. Como a gente nomenclou no último culto, filho de Safate de Abel Meolá, homem de Deus. E aqui é um dos primeiros desafios na vida de Eliseu, após a retirada de Elias. Eliseu retorna a Jericó. E eu quero que você redobre a sua atenção, por quê? Porque Jericó aqui é uma cidade amaldiçoada. Estava sobre uma maldição. Bispo, e quem liberou a maldição sobre Jericó? Josué, filho de Num, servo de Moisés. Josué amaldiçoou Jericó. E a Bíblia diz que Eliseu é levado para Jericó. E os servos de Eliseu dizem: o meu senhor bem vê que a cidade é boa, porém as águas são amargas. Mas a Bíblia diz que Eliseu, homem de Deus, tem uma direção do Deus Todo-Poderoso, dizendo: trazei-me uma salva nova. Isso significa, meu irmão, que neste projeto de Deus tem que haver coisas novas, atitudes novas. Não há como você viver uma vida diferente se você tiver a mesma atitude. Não há como mudar a tua história se você tiver sempre a mesma atitude. Você precisa ousar fazer uma coisa nova. Tem muita gente, missionária Vilma, querendo ter uma vitória, mas continua tendo as mesmas atitudes velhas, as atitudes que tinha no mundo, o palavreado que tinha no mundo, as intenções que tinham no mundo. Mas para você obter vitória de Deus, você precisa ter uma atitude nova. Trazei-me uma salva nova, e coloca sobre ela sal. E Jesus diz que nós somos o sal da terra. E se o sal for insípido, ele tem que ser lançado. Diga para quem está ao seu lado: você nasceu para fazer a diferença. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te gerou para gerar sabor, para ser diferente. Porque tem muitas pessoas que têm uma vida insossa, sem graça, sem sabor. Pessoas que parecem alimento de hospital. Mas Deus te levantou, Deus te chamou para gerar sabores, expectativas,
para aguçar o paladar. Deus te gerou para ser diferença. Aonde quer que você esteja, aonde você chegar, você precisa ser diferença. Diga para quem está ao seu lado: eu não nasci para ser mais um. Deus me chamou para ser a diferença. Só que a Bíblia diz que o pH da água já estava alterado. Havia uma enormidade de sal sobre a água. Só que Eliseu manda pegar uma salva nova e mais sal. Aí alguém pode dizer assim: mas que diferença tem jogar sal no sal? A diferença é quem está mandando. A diferença é quem dá a direção. Tem muita gente jogando sal pela própria força, pelo próprio pensamento, pelas próprias intenções. Mas quando você faz uma coisa debaixo da vontade de Deus, meu irmão, dá certo. Aí tem gente que fala: mas eu já tentei, bispo. Mas você tentou pela tua força, pelo teu pensamento, pela tua direção. Você precisa fazer conforme Deus mandou. Tremendo isso. Eliseu toma salva com sal e ele vai na nascente da água, porque todo problema tem raiz. Diga isso para quem está perto de você. Não deixa ele dormir não, não deixa ela dormir não. Diga para ele, diga para ela: todo problema tem uma raiz. Meu irmão, você precisa tratar o centro nevrálgico da coisa. Você precisa chegar na raiz do problema. Não adianta ficar na superficialidade das coisas. Não adianta ficar distante delas. Não adianta cercando elas, não. Você precisa tratar na fonte. Você precisa chegar na raiz do problema. Eliseu toma a salva e ele diz: o problema está na origem. Vamos tratar esse problema na origem dele, na nascente, aonde esse problema começou. Ele toma a salva e vai, alcança a nascente. Ele olha e fala assim: olha, daqui para cá é doce a água, só que ela desce amarga. O problema está aqui. E agora? Agora eu vou jogar o sal. Só que eu não vou no meu nome. Eliseu diz: assim diz o Senhor. Porque enquanto você usa o teu nome, enquanto você usa as tuas experiências, enquanto você usa a tua astrologia, as coisas não vão mudar, as coisas não vão acontecer. Mas quando você transfere a responsabilidade para Deus e diz: assim diz o Senhor, milagre acontece. Ele lança. E ele diz: assim diz o Senhor, sararei essas águas, e não haverá mais nela morte, e nem esterilidade. O que era ruim vai ficar bom. O que não gerava vai gerar. Eu profetizo sobre a sua vida. Eu profetizo na secura da tua vida. Eu profetizo na raiz do mal, aonde estava minguando. Deus Todo-Poderoso está dizendo: eu estou alterando a condição de sua vida. Aquilo que era esterilidade vai começar a gerar. Aquilo que era problema vai ser solução na tua vida. A partir de hoje, diz o Senhor.
ele lançou o sal. Alguém foi provar a água. Por quê, bispo? Porque no nosso meio sempre tem Tomé. Sempre vai ter aqueles que dizem: eu preciso ver para crer. E é bom ter, porque assim eles testemunham do que Deus faz. Tem pessoas que andam perto da gente, não acreditam em nada, mas Deus continua mantendo do nosso lado para quê? Para ter que testemunhar o milagre que Deus vai fazer. É necessário ter Tomé junto. Não acredita em nada, mas é necessário estar. Por quê? Porque quando o milagre acontecer, ele vai dizer: eu vi o milagre, eu estava lá, eu nem acreditava, eu nem achava que era verdade, mas aconteceu diante dos meus olhos. Está preparado para ver coisas de Deus? Está preparado para Deus mostrar coisas para você e para os Tomés que muitas vezes te cercam? Mas o que me chama a atenção é que quem amaldiçoou a cidade foi Josué, filho de Num, servo de Moisés. E aí, para poder revogar, tem que ser alguém de unção, tem que ser profeta de verdade. Não adianta estar matriculado em escola de profeta, tem que ser profeta de vocação, tem que ser chamado por Deus. Porque tem muita gente na rede social dizendo: assim diz o Senhor, Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando aquilo. Parece que Deus trabalha no poupa-tempo. A pessoa começa na SIC, RG, comprovante de residência, pede 3 fotos. Deus não trabalha assim, querido. Começa a amadurecer na tua fé. Deus quer fazer milagre na vida, Deus quer mudar a história, Deus quer salvar a alma. Precisa ter chamada de Deus, precisa ser vocacionado. Eliseu diz: eu vou mudar esse decreto. A coisa estava ruim até agora, e agora? Agora a coisa vai mudar. Por quê? Porque Eliseu aprendeu a não correr de problema. Tem gente que na hora que o problema aparece, desaparece. Na hora que o problema chega, a pessoa larga a fé, vai para o mundo, abandona tudo. Meu irmão, problema se enfrenta. Problema tem raiz, você precisa enfrentar. Eliseu disse: eu não vou fugir não, eu não fui chamado para fugir. Mas tem problema, a cidade tem água amarga, a coisa não funciona, tem esterilidade. Mas ele diz: agora chegou um profeta. Mas Eliseu já passou muita gente por aqui. Pois bem, passou, não ficou. Eu não vim para passar, eu vim para ficar. Eu não vim para passar tempo na vida, irmão. Eu vim para ficar. Eu não vim para conhecer, eu vim para ficar. Eu tenho raiz nesse negócio. Então precisa mudar a história. A sequidão, a esterilidade. A água tem que ficar doce. Porque não adianta a cidade estar bonita se as águas são amargas. Não entendi, bispo? Vai entender. O que adianta ter casa boa? O que adianta ter carro bom? O que adianta ter conta no banco? Se a vida, meu irmão, é uma tragédia, é um luto eterno. Se não há doçura no lar, se a vida é uma amargura eterna, meu irmão, é preciso lutar. É preciso mudar a história da cidade. É preciso clamar para que as águas fiquem doces. Que as pessoas pensam que vão comprar o profeta. Ei, profeta não se compra. Profeta que é profeta vai profetizar quando Deus mandar. Aí alguém pensa: não, mas eu tenho condição, a habitação é boa, mas a tua água é ruim. Aí o profeta precisa mudar a história da cidade. Aí o profeta precisa se levantar e fazer.
Mas a pessoa precisa aprender a descer no arraial. Tem que acompanhar o profeta na nascente. Aí tem gente que acha que o profeta vai fazer. Não, mas ele vem. Eu vou ligar, ele vai vir. Meu irmão, aquele profeta que vai para fazer os teus mimos e as tuas vontades é a profeta que você consegue comprar. Mas aquele que já foi comprado pelo sangue do Cordeiro, esse não vai fazer a tua vontade, vai fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Aonde está o problema? Por quê? Porque você sabe aonde está. Você sabe aonde é a nascente. Liga para quem está perto de você. Você sabe onde é o problema. Ah, mas se ele é de Deus, Deus vai revelar. Deus já revelou para você. Você sabe onde é o problema. Me leva na fonte. Aí o profeta vai lá. Mas vai com o quê? Vai com salva nova. Porque não vai se resolver problema na fonte com salva velha. Ah, mas eu tenho experiência. Mas eu tenho isso, eu tenho vocação. Ah, mas porque eu fiz curso disso, porque eu fiz curso daquilo. Ah, porque lá na minha igreja era assim, porque na minha igreja era assado. Se fosse tão bom, você não saía de lá, santo. Esse problema não vai se resolver com salva velha. Diga, é tempo de coisa nova. Só que a escolha é sua, porque tem gente que quer viver a vida velha. Quando a pessoa quer, meu irmão, Deus não muda. Não. Porque senão ele quebraria princípios. Se você não tem princípio, Deus tem. Deus te deu livre-arbítrio. Você vai fazer o que você quiser fazer. Deus vai entrar onde você permitir Ele entrar. Ele te deu livre-arbítrio. Se você não quiser mudar, a sua vida não muda. Aí eu quero manter salva velha. Tudo bem, só que Ele não vai contigo na fonte. Aí você vai ter sempre lágrimas para chorar. O que é lágrima, bispo? Cloreto de sódio. Água e sal. Lágrima, cloreto de sódio, água e sal. Você vai sempre ter cloreto de sódio na tua vida. Sempre vai ter lágrima. Mas ele disse, eu quero mudar. Eu vou na nascente. Eu vou levar uma salva nova. E eu vou profetizar segundo o nome do Senhor. Segundo a vontade do Senhor. Não vai ser a minha vontade, é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Eu vou profetizar a vontade de Deus. Aí a Bíblia diz que não havia mais esterilidade na água. Até os dias de hoje. Por quê, bispo? Porque Deus não remenda. Por quê? Porque remendo é problema adiado. Deus ele não remenda. Não, bispo, não. Deus faz novo. Por quê? Porque remendo é problema adiado. Tem gente que tem problema com remendo. Sabe, do tipo quebrou um cano. A pessoa, ao invés de colocar um cano novo, ele vai e coloca um remendo. Aí reboca a parede de novo, manda pintar. Quando tá bonitinho, começa a ficar as manchas de água. Tá vazando. Por quê? Porque era remendo. Aí tem que quebrar de novo. Problema de novo. Mas ficou bom tempo. Remendo só fica bom tempo. Eliseu é precavido, ele diz, eu vou levar uma salva nova. Não vou andar com coisa remendada não. Quem está entendendo, diga amém.